como já tínhamos vindo a falar ao longo da edição de hoje do Mudança de Turno, Ricardo Ávila é marionetista. Vai estar mais logo às 19h30 no Jardim Duque da Terceira para um espetáculo. Já vamos falar sobre isto. Então, está connosco Ricardo Nuno Spínola de Ávila. Para além de marionetista, é mimo, é contador de histórias. Nasceu aqui na Ilha Terceira em 1978. Licenciou-se em Educação de Infância na Universidade dos Açores. Fez um mestrado em teatro no ramo de autor de marionetas na Universidade de Évora. Iniciou o seu percurso artístico na Biblioteca Pública de Angra do Heroísmo em 2006, praticando narração e mediação de leitura que o leva a escolas, bibliotecas e associações. Tem desenvolvido projetos de narração em que articula contos da tradição portuguesa, narrativas da sua autoria e apontamentos musicais por músicos locais. Contos de algum tempo, com o grupo de teatro Alapa, e Vozes e Sorrisos, com Susana Coelho e Pungo Grapiuna, são disso exemplo. Mas há mais, juntou-se também ao famigerado Hélder Xavier para o Carnaval da Ilha Terceira e a projeção como mimo acontece sobretudo com os Cães do Mar. Ora, muito bem, Ricardo, depois desta apresentação, bem-vindo ao Rádio Clube de Angra, muito obrigado por estar aqui nesta quarta-feira. Daqui a bocadinho vamos vê-lo no Jardim a fazer concretamente o quê? Espero que sim, espero ter uma audiência numerosa. Pois vou estar a apresentar o meu teatro de marionetas Dom Roberto, que é um teatro tipicamente português, com uma história de minha autoria que surgiu durante a quarentena e que se chama RIP Covid e que é a expressão do desejo de eliminarmos de uma vez por todas, este vírus incómodo. Basicamente é isso. Vou contar essa história com os meus bonecos de luva e teria muito gosto que as pessoas que me ouvem me acolhessem lá, grandes e pequenas, porque o Teatro Dom Roberto é para toda a gente, embora ainda há este preconceito de que se destina só às crianças, mas não, de facto não é bem assim. Então desmistifique lá isso. Porquê é que não se destina só às crianças? Porque há a ideia que as marionetas é efetivamente aquele tipo de teatro em que nos sentamos todos com as crianças todas à frente e alguém por trás de uma caixa vai fazendo a brincadeira. Pois, o que acontece é que as crianças acabam por marcar o teatro de marionetas porque o vivem de uma forma muito peculiar, não é? São muito francas, são muito histéricas até às vezes, se lhes agrada o que estão a ver, e de uma forma rápida, não as pessoas associam, mas a verdade é que a produção infantil, a produção para as crianças, deve poder ser lida e apreciada pelos adultos, não é? Há aí uma ideia falsa de que o que se faz para as crianças é infantil no sentido pejorativo, não é? O pai vai dar uma volta, toma um cafezinho e a criancinha fica ali entretida. E não pode ser, quer dizer, a malta que cria especificamente para este público tem que ter em conta todos os públicos, na verdade. Há Mafalda Milhões, uma escritora que ainda há pouco tempo esteve aqui na Terceira, na Biblioteca de Angra, dizia o seguinte: se é bom para a criança, é bom para toda a gente, referindo-se ao livro infantil. De modo que gosto de pensar, e no meu laboratório é isso que faço, tento pensar num público abrangente, não é? E daí a narrativa visual dos Robertos e não tanto oral, não é? São bonecos que vivem da ação e das peripécias que realizam, e tudo o que é ação à partida tem leitura por miúdos e graúdos e também por pessoas não lusófonas neste caso. Para quem não o conhece, faz uma licenciatura em Educação de Infância e de repente volta-se para o teatro e especificamente para as marionetas, onde tira um mestrado em Évora. De onde é que lhe vem essa pancada, vamos chamar assim, pelo teatro de marionetas? Curioso, eu penso que ainda não tinha feito essa pergunta. Pois tem que ver com o Hélder Xavier, que mencionou há pouco. Eu realmente fiz a licenciatura na Terra Chã, mas depois não fui para o ensino. Enfim, encontrei mais ou menos um lugar ao sol na Secretaria do Ambiente, primeiro nos Montanheiros, associação que me acolheu com muito carinho. Já agora permita-me expressar
esta partilha. E posteriormente encontro-me na Secretaria do Ambiente com o Hélio Xavier a fazer atividades de educação ambiental, e é nesse contexto que surge um teatrinho muito simples de marionetas de pauzinho, com o intuito de salientar a importância da separação e da reciclagem, e isso entusiasmou-me. E procurei colecionar alguns workshops, e a certa altura percebi que havia em Évora um mestrado, e que era a primeira edição, e era uma oportunidade única, e ponderei suspender a minha atividade profissional, não é? Fiz uma licença sem vencimento e fui abraçar esse sonho, e depois o sonho tomou conta de mim, e até hoje nunca pensei chegar aqui. Também tive a graça de conhecer alguns marionetistas desta tradição muito peculiar que é o Teatro Dom Roberto. Inicialmente tinha assim algum preconceito, achava que investir mais na marioneta contemporânea, que é mais plástica e que tem um alcance diferente em termos de comunicação, mas a dada altura enamorei-me do Dom Roberto e da sua palheta e da sua extravagância e da sua energia e das pauladas que ele também dá nas autoridades que encontra. E pedi a um colega, o Gil dos S.A. Marionetas, um dos mais antigos nesta arte, para me trazer uma palheta. Ele vinha cá a Santa Maria, encontramos-nos lá, trouxe uma palheta. Não fiz grande caso do objeto durante uns meses, mas lá um dia consegui tirar um som. É um objeto, para quem não sabe, metálico, que fica no céu da boca, tem uma fita de nastro, ela vibra, transforma e amplifica a voz do marionetista. O que tinha que ver em tempos remotos com a necessidade de se fazerem ouvir em sítios caóticos, como por exemplo a Praça do Gado, onde eu volta e meia vou para ganhar calo. Mas vai fazer um espetáculo de marionetas à Praça do Gado? Sim, volta e meia é a minha sala de ensaios, assim. Engraçado. Digamos assim, vou aos lá domingos, porque aos domingos de manhã, aquilo é um grande caos, não é? Precisamente por isso, ruído, é que estou a achar, gente lá depois. Estou a achar interessante. Pois, mas é ali que a minha fezada foi, os meus antepassados, foi aqui que se fizeram, foi aqui que sobreviveram, e digo isto com algum carinho, porque de facto foi assim. Esta tradição só chegou a mim porque alguém antes de mim sobreviveu à moeda, literalmente, nas praias, nas praças, nas feiras, e graças a eles, depois houve uma transição, não é? Hoje em dia somos um movimento de 13 marionetistas, uns profissionais, no meu caso não sou profissional, mas é outra coisa, não é? Em relação àquilo que o Teatro Roberto já foi. E portanto é com muito respeito que menciono os bonecreiros de algum tempo, e procurei imitá-los de certa forma, indo para a Praça do Gado, onde, quer dizer, ninguém para, ou há sempre quem pare, mas não estão lá, não é como na casa do teatro, não é? Onde estão lá à minha espera, não é? Aquele frenesim é real, não é? É um palco real e desafiante. E a necessidade aguçou o engenho, a gente vai para ali, tem que se fazer ouvir, tem que ter interesse, nós pessoas não param, de modo que gosto de vez em quando de ir para lá, para aguçar o engenho, como disse. Mais logo, vai estar sozinho ou vai ter alguma companhia no espetáculo de marionetas? Vou estar sozinho e acompanhado pelas marionetas. E vai estar muito bem acompanhado. O mestrado é de que ano, quando tira? Comecei em 2010 e terminei em 2013. Em 2001 fala de Leiria e fala do convento de São Francisco, diz que foi lá santificar-se e satanizar-se. O que é que quer dizer com isso? Olha, quer dizer que o bem e o mal andam de mão dada. E de que forma é que os filósofos de rua do Augusto Gomes contribuíram para isso? Boa questão. Olha, eu com 21 anos encontrei-me lá, não é? Fui fazer essa experiência, tinha uma pretensão, um sonho de servir nas missões, e claro que ninguém vai para uma missão sem estar minimamente preparado. Encontrei aqui uma pessoa que me deu um conselho bom, que foi o Frei Salles, franciscano da Ordem dos Frades Menores, e tinha assim um chamamento na altura. Fui educado segundo os preceitos católicos e resolvi experimentar, porque não? Tinha 20 anitos e lá fui.
enfim, durou um anito, não foi muito, mas conheci muita gente interessante e ampliei a ideia que tinha da igreja. Também me decepcionei, obviamente, e por isso digo que me fui santificar. Decepcionou-se mais, ou santificou-se mais, Pois, ou diabolizou-se mais? Decepcionei-me mais nos anos subsequentes, não é? Decepcionei-me mais, enfim, tinha 20 anos, agora tenho 43. Já tive tempo bastante para observar e refletir e tirar conclusões, e realmente não me identifico muito. Temos que combinar uma entrevista um dia deste só para falarmos disso. Só para falarmos disso. Pois está bem. Porque esse é um dos assuntos que eu gosto muito. Vou guardar no camarim a minha timidez. Vou ser ator até que enfim aguardo a minha vez de vestir a pele do lobo. Da corte serei o bobo até o pano descer. Até o pano cair. Serei palhaço, profeta, trovador, personagem à procura de autor, artista de variedades, de mentiras, de verdades, se fez a minha canção. Vou viver um enredo de pacotilha, cabotino, canastrão, que maravilha. Vou compondo ramalhete na ópera do Sebonete, no imenso dramalhão. Eu quero enfrentar as luzes da ribalta, a ver se consigo animar a malta. Serei índio e cowboy, vilão e super-herói, personagem de PT. Hei de ser pirata e relojoeiro, arcebispo, imigrante, viajeiro, arlequino, Pierrot, à espera do Godot, à espera do cachê. Aguardei no camarim a minha timidez. Vou ser ator até que enfim vou aguardando a vez de ser eu a dar o mote. Doutor Fausto ou Dom Quixote, Ulisses rasgando as marés. Terei o mundo a meus pés. Vou à luta, muita merda, break a leg. Mando medo ao diabo que o carregue. E posso ser um calafona ou caprichosa primadona numa área de Puccini. Nesta rota mascarando qui pro quo, ninho rota gelsomina zampanó. E há de haver quem se recorde, 8,5 a Marcorde, tudo gente de Fellini. Epopeias, lendas e mitologias, hei de ser David e hei de ser Golias. E aldrabando o sotaque, serrano de Bergerac, narigudo e febril. Hei de ter 1000 caras e 1000 corações, hei de ser contrabandista de emoções. Que este palco é uma feira, diabinho alcoviteira, no alto do Mestre Gil. Já guardei no camarim a minha timidez. Vou ser ator até que enfim vou aguardando a vez de arriscar a minha sorte, de jogar xadrez com a morte num sonho ou num pesadelo. Cheguei ao 7º selo. Ser um novo Olivier é o meu fardo. Vou viver as tragédias do grande bardo.
Será Hamlet, Romeu e quem sabe, seu Deus meu, Julieta e travesti. Hei de ser tão ciumento como o Telo. Vou fazer da solidão meu castelo. Traiçoeiro como Iago, ó destino aziago, ó to be or not to be. Eu que sei dos malefícios do tabaco. Sei que aqui não posso dar parte de fraco. Hei de rasgar amanhã Casa Nova d'Artagnan, galante espadachim. Pancadas do Molière, uma certeza. Vou criar momentos de rara beleza. Exausto, mas triunfante, e ouço o povo delirante um aplauso sem ter fim. Ainda estou no camarim com a minha timidez. Vou ser ator. Agora sim chegou a minha vez. Já se acende um projetor. Vou viver neste temor até o pano descer. Enquanto o coração bater, até o pano cair. O mimo. Mas eu queria responder à questão que me colocou dos filósofos de rua, que me é muito cara. Foi lá que, com outro vagar e à distância, malta quando sai das ilhas, não é? O efeito de distanciação é poderoso. E olhamos para trás com outra ternura. E ele veio esse livrinho para ler. E pá, e aquelas historietas do Augusto Gomes. Conheceu pessoalmente o Augusto Gomes? Não. É uma pena, é uma figura, é um filósofo de rua, uma figura extraordinária que eu tive o grato prazer de conhecer e de privar de perto. Aliás, eu fiz teatro amador na última revista que houve aqui. Okay. E o Augusto Gomes é que era um ensaiador e eu conheci de perto e, portanto, conheci-o na altura em que ele estava a escrever precisamente esses livros. Tinha acabado, penso eu, de sair há pouco tempo o Cozinha Tradicional da Ilha Terceira, e depois ele escreveu Os Filósofos de Rua. Por isso é que quando leio esse seu post, vamos chamar assim, no Facebook, achei extraordinária a referência ao Augusto Gomes como autor de Terceirenses, porque quase ninguém faz referências a autores de Terceirenses. Toda a gente vai para os autores, vem com aquelas frases já feitas de grandes livros e de grandes autores, e eu achei que tenho que lhe perguntar o que é que ele entende, de que forma é que o Augusto Gomes o ajudou a santificar ou a diabolizar com os filósofos de rua. Portanto, é fatal. A parte do santificar e satanizar tem mais que ver com o meu período lá e todo um conjunto de experiências. O Augusto Gomes foi muito significativo na altura, e agora nesta revisitação desses textos, na sequência do desafio que me foi lançado pelos Cães do Mar de integrar o projeto teatral Rua Direita e de manipular uma marioneta feita pela Sílvia Fagundes, um velho fotógrafo cuja identidade é assim uma coisa mais ampla, que pode representar todos os fotógrafos que fazem parte da história da fotografia nos Açores. Depois tive que recontar essas histórias e foi teve um prazer imenso reencontrá-las e transmiti-las aos transeuntes da Rua Direita nessas 34 apresentações. Há aqui uma questão, aliás, quando falávamos, eu tentava conhecê-lo um bocadinho melhor, que para mim é extraordinário, que é o mimo. Sempre foi uma das, não sei se se pode chamar figura, se não, e perdoa-me a minha falta de conhecimentos teatrais, mas o mimo para mim é extraordinário, porque através do silêncio diz tanta coisa. Como é que encara o mimo? O que é que faz quando é mimo?
Agora encaro como uma ferramenta. E para mim o mimo foi muito importante quando cheguei aos Cães do Mar, que tem uma abordagem teatral que recorre muito ao mimo, também à narração, mas a um teatro sobretudo físico. Antes disso, lancei-me aos leões, vá lá, fiz mimo de rua, que é uma coisa muito difícil, porque a rua é o palco mais exigente, não é? Mas quis testar essa vontade ingênua que tive, não é? De como é que me safo aqui. E foi um período rico, embora também com alguns dissabores, mas foi um período, não é? E agora já estou noutra instância e olho para trás com... Não me arrependo absolutamente de nada, o caminho faz-se andando, mas encaro o mimo com um bocadinho como o Luís, não é? Tenho um respeito imenso pelas figuras. Vou mencionar aqui o Etienne Decroux, que é, muita gente não sabe, o maestro do mais conhecido mimo, que é o Marcel Marceau, que acabou por derivar um bocadinho. Portanto, o Etienne Decroux é uma mímica corporal poética que provavelmente a maioria das pessoas não entenderá e não apreciará muito. O Marcel Marceau, por sua vez, desenvolveu um estilo próprio, as ditas metáforas do cotidiano, e bastante mais legíveis pelas massas, e eternizou-se como um mimo de facto ímpar, e depois muita gente quis imitá-lo, como eu provavelmente, e fizeram mal, porque nestas coisas, se não ganharmos o nosso próprio estilo, se estivermos sempre a mimar outro, somos um decalque do outro. E portanto, não quer dizer que não treinemos já as partituras daquela pessoa, mas a dada altura é expectável que o ator se reinvente, não é? E forge algo único. É isso que procuro fazer com as marionetas, com uma enorme responsabilidade, porque eu sou o último dos marionetistas do Teatro Dom Roberto. Os meus colegas são todos profissionais, fazem isto há muitos anos, e o desafio para mim foi, eu tenho que produzir qualquer coisa que se demarque, e a verdade é que estou satisfeito com o feedback que eles me têm dado. Tenho ido a Lisboa ao Museu da Marioneta, que agora faz um encontro anual, porque o Teatro de Marionetas Dom Roberto agora é património imaterial nacional. Já houve 2 encontros, o ano passado e este ano. Alguns festivais, também já tenho feito parte de alguns festivais, e penso que a minha interpretação dos textos do repertório tradicional foi validada pelos comentários dos meus colegas. Por isso estou satisfeito com todo o caminho que ainda tenho que fazer, não é? Mas para já estou contente. Carnaval. O Carnaval é uma escola de teatro absolutamente singular, única, enquanto permitirmos que assim seja, enquanto houver espontaneidade, enquanto as coisas acontecerem como tem acontecido, não é? Com espontaneidade, sem organização, haverá Carnaval e haverá essa escola de teatro que tem um público educado e formado para o teatro. E portanto é com muito carinho que penso no Carnaval. Tenho uma pena danada não ter saído no último, mas veremos o que é que vai acontecer agora em 2023. No Carnaval estive com o Hélas Xavier a fazer 3, 4 comédias. Depois fiz sozinho não, com o Steven Almeida fiz o Robô do Futuro, que foi muito acarinhado pelas pessoas. Lembro-me o Arthur. Fizemos 2 anos de Arthur. E enfim, o Carnaval é qualquer coisa que é difícil de falar dele, porque é um fenómeno, é uma vivência. Se foi recuperar uma forma diferente de Carnaval, que é o único sozinho em palco, com a sua... levava uma guitarra. Sim, levava uma guitarra muito pequenina. Exatamente, levava a memória, e lembro-me na altura em que desligava, estava extraordinário. Lembro perfeitamente. Sim, perdia a bateria. Perdia a bateria, exatamente. Pois foi de um gozo imenso fazer esse texto. Nós nunca sabemos, até chegarmos ao palco, se as pessoas vão legitimar aquilo que preparamos ou não. Há aquela intuição de que, à partida... E depois há as surpresas, que é aquilo que muitas das coisas que idealizamos não dávamos muito por elas, e afinal as pessoas reagem de uma forma muito expressiva. E essa criação em particular, essa comédia do Robô do Futuro, foi das coisas que mais prazer me deu e que tiveram uma repercussão incrível.
nos dias a seguir ao Carnaval, e quantidade, sobretudo de crianças e famílias que me abordavam por causa da canção, do refrão e de algumas piadas que se disse. Foi muito significativo. Eu não resisto a esta pergunta, embora seja um rapaz novo, como se costuma dizer, mas Carnaval no terreiro ou nas sociedades? No terreiro ou nas sociedades? Pois agora já estamos num paradigma novo, passamos para as sociedades e não há nada a fazer. Se bem que eu, ultimamente, tenho insistido na ideia, mas agora metafórica, de regressarmos ao terreiro. Não ao terreiro, já não há terreiro, não é? Mas de regressarmos metaforicamente ao terreiro, ou seja, de acautelarmos esta impermanência que caracteriza o Carnaval e que define a sua idiosincrasia. Se mantivermos isso, o Carnaval estará cá por muitos anos. Se cedermos à pressão que temos vindo a sentir do global, do fazer disto um produto, de fazer isto algo mercantil, aí, quando dermos por isso, já matamos a galinha dos ovos de ouro e dentro ela é igual às outras. Isso faz-me colocar outra questão que eu tinha aqui relacionada com o Carnaval, que é o Teatro Angrense, o auditório do Ramo Grande, são palco para bailinhos e danças? Não. Calculava que fosse de modo nenhum. Do teor que me estava a dizer. Pois, eu digo que não, porque não operam em igualdade em relação aos salões onde o povo está para viver a tradição. E não digo que as pessoas que vão ao Teatro Angrense não vão com esse espírito, mas os trâmites, aquilo que são as condições para atuarmos lá, tem viciado o Carnaval. Portanto, temos ali uma espécie de fishball de danças a orbitar esses dois salões, e as pessoas nos salões das freguesias estão à espera. E, portanto, esse engodo não me move e não devia mover ninguém na minha... porque precisamos de dinheiro, gastamos dinheiro. Vão dizer isso aos nossos passados de há 100 anos, aos nossos antepassados de há 100 anos. Eles tinham dinheiro, deixaram de viver a tradição porque não... eu sei que há custos, também há apoio já agora da Direção Regional da Cultura, sei que não cobrem a totalidade das despesas, mas a nossa bitola vai ser sempre essa, o dinheiro. Esta tradição está cá há 500 anos, que eu saiba, e nunca foi essa uma razão de deixar de ser. E, portanto, se as condições que me oferecem são só te damos dinheiro se vens aqui, eu prescindo perfeitamente. Eu acho que deviam podem abrir perfeitamente, mas nas mesmas condições dos restantes salões, para não haver esta competição cega e não se enviesar aquilo que é a vivência. Porque as pessoas que estão à espera nos salões não estão para julgar, não estão para analisar, não é esse teatro. Não é teatro, tampouco, é algo mais. É teatro, é dança, é música, é ritual e, portanto, é vivência. E há que distinguir vivência de espetáculo. E, portanto, se entidades como as câmaras municipais ou outras cederem à tentação de tornar isto um espetáculo, pois, quando demos por isso, já não teremos Carnaval. E é uma pena, num mundo que vai ficando todo ele igual, perdermos esta especificidade, esta idiosincrasia. Das vezes que esteve em contacto com a comunicação social e deu algumas entrevistas, houve algum assunto que quisesse ter falado, que nunca falou? Houve alguma pergunta que nunca lhe fizeram e que gostava de ter respondido? Não creio. Eu normalmente aproveito para dizer aquilo que me vai na alma, porque custa-me que certas, neste caso concreto do Carnaval, custa-me um bocado. Eu sei que todos nós, isto tudo caminha para a não memória, não é? Sei que isto é um bocado radical, mas é certo. Mas enquanto cá estivermos e enquanto houver estrada para andar, como diz o Jorge Palma, caminhemos, não é? E não aceitemos de ânimo leve alguns presentes envenenados que nos querem dar, por razões nada nobres e narcisistas. Quem tiver olhos, veja. Muito bem. Nós vamos já, isto não é habitual no Mudança de Turno, vamos já com quase 25 minutos de conversa. E, Ricardo, para terminarmos, como é que se convence as pessoas a irem mais logo ver um espetáculo de marionetas? Pois bem, talvez mencionando
a especificidade deste espetáculo, que é tipicamente português, que recebi da herança de um marionetista que por sua vez esteve com um dos últimos marionetistas da velha tradição, que sobreviveu à moeda, que lutou para que estes textos, estas histórias se perpetuassem. Eu desta vez não vou contar uma história do repertório tradicional, mas vou contar uma história do meu repertório, uma história que criei e que penso que diz muito a todos nós, porque é, como lhe dizia há pouco, a expressão do desejo de eliminarmos a Covid numa moldura de bonecos de luva que se interpelam e que às vezes se agridem, havendo também morte, amor, efeitos especiais, bolas de fogo, um diabo que vem buscar a Covid para o inferno. É mais ou menos isso. Também uso o meu ukulele como forma de introduzir e fechar, e isto é um empréstimo que fiz ao Carnaval. Que é um instrumento açoriano. O ukulele? Pouca gente sabe disso, é um instrumento açoriano, depois se tornou o instrumento oficial no Havaí, não é? Do Havaí, mas depois já ouvi qualquer coisa nesse sentido. É açoriano, ou português, mas eu penso que é mesmo açoriano. Já ouvi dizer que foi o cavaquinho que, chegando ao Havaí, se foi transformando e ganhando cordas do género, sim. Mas só sei isto perifericamente. Pronto, a minha expectativa é esta, de que as pessoas pensem nisto e venham divertir-se. É um espetáculo curtinho de 15 minutos, portanto, se não gostarem, só não gostarão durante 15 minutos. Enfim, e há mais espetáculos a decorrer neste festival de curtas. Tenho o Pedro do Alpendre antes de mim às 7 horas, já agora faço referência a isso, e depois de mim também há um espetáculo, mas agora não sei qual é. O ideal é consultarem no Facebook o Festival de Curtas Performativas de Angra do Heroísmo. Sim, senhor, está feito. Muito obrigado, Ricardo. Corra tudo muito bem logo e esperamos que amanhã, quinta-feira, a gente já tenha feedbacks do seu teatro de mais logo. Obrigado por ter vindo. Uma boa tarde e corra tudo bem.